Os sinais que mostram a volta de Jesus estão diante de nós. O que nós precisamos fazer, queridos irmãos, é nos colocarmos firme, guardando, assim diz o Senhor, vivendo sabendo que em breve Cristo voltará. Agora, a coisa mais triste, queridos irmãos, é saber que muitos serão encontrados de surpresa. Porque Cristo, para aqueles que não se preparam, Ele virá como ladrão. Mas para aqueles que estão estudando a palavra do Senhor, através dos sinais que Ele mesmo descreveu, mostra claramente que Ele vem às portas. E a palavra de Deus está clara, queridos irmãos. Esta geração não passará sem que todas as coisas se cumpram. Esta é a nossa maior e bendita esperança. Queridos irmãos, estar aqui a estudar esses temas é um grande conflito. Satanás, queridos irmãos, não está feliz pelo fato de nós estarmos aqui. Por isso, Satanás, ele pode fazer de tudo para que tu não consigas estar aqui. Queridos irmãos, o fato de nós termos conseguido estar aqui é pela graça de Deus. Há muitos que querem estar aqui agora, que não estão conseguindo, estão se deixando levar por Satanás. Porque Satanás pode inventar qualquer coisa só para que tu não encontres a verdade escrita, para que tu não ouças a verdade bíblica e melhor se preparar para o seu breve retorno. Por isso, quando eu falo disto, é porque Satanás pode fazer de tudo para que nós não possamos estudar a palavra de Deus. Ele pode mudar a temperatura, ele pode mandar a chuva, ele pode provocar todas as coisas só para desviar a atenção das pessoas. Então, se nós não ajoelharmos, se nós não nos entregarmos a Deus, qualquer coisa que pode aparecer, nós podemos dizer: hoje eu não vou. Enquanto Satanás está tramando esses trampos. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus verdadeiramente. Quando nós resistimos ao diabo, estudando a palavra de Deus, ele pode fugir de nós. E a porta da graça pode se fechar na sua vida enquanto você tinha oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso, queridos irmãos, porque quando eu vejo a temperatura mudar, eu bem sei que não é problema da temperatura em si, mas é uma estratégia de Satanás para nós não continuarmos a dar a palavra de Deus. Existem temas especiais que Satanás não quer que as pessoas entendam. Não é um tema sobre o sábado. Porque o sábado, apesar de ser o selo de Deus, existem muitos adventistas que também não guardam o sábado. Então o ponto principal, queridos irmãos, não é o sábado, mas é a preparação para o breve encontro de Jesus Cristo. Por isso o tema que nós vamos estudar hoje é um tema especial que decide a nossa salvação. Ou nós vivemos para Cristo, para que de facto possamos ver Cristo voltar com poder e grande glória. Ou seja, se o Cristo viesse hoje, nós estarmos prontos para ir com Ele. É por isso que existem temas especiais que Satanás não quer que as pessoas entendam. E sempre que vamos estudar este tema, Satanás cria ciladas. Não estou falando só aqui. Entre este tema, sempre que nós vamos estudar, acontecem coisas estranhas, queridos irmãos. A mudança de temperatura, eu ainda vos digo, é porque Satanás não quer que esta mensagem seja compreendida. Porque nós vamos falar de um tema muito especial. Porque nós estamos passando agora uma das festas do povo de Israel, que é a festa da expiação. A festa da expiação, queridos irmãos, é a festa que antecede a preparação para a festa dos tabernáculos. Era a última festa de misericórdia para o povo de Israel. E todo aquele que não tinha vitória sobre o pecado era eliminado do povo.
povo. Por isso, este é um tema muito importante. Se nós compreendemos este tema, vivermos uma vida de santificação, então nós veremos Cristo vindo com poder e grande glória. Eu vou falar aqui algumas coisas devido ao tempo. Porque temos que entender este tema, queridos irmãos. Hoje, ao estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ter que saltar algumas coisas aqui, só por causa do tempo. Queridos irmãos, ontem nós vimos a igreja remanescente. Nós dissemos que a palavra de Deus nos apresenta um grupo que, estudando a palavra de Deus, se prepara, guardando a lei de Deus e crendo que Cristo está vindo. Esta é a igreja adventista do sétimo dia. Nós não dizemos igreja adventista em vão. Dizemos que a igreja adventista ela é do sétimo dia, porque o quarto mandamento diz que o sábado é o verdadeiro dia da adoração. Porque Deus fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. E no sétimo dia Ele descansou, Ele abençoou, Ele santificou. Então nós que esperamos a segunda vinda de Jesus, este é o povo do Advento, deve guardar a lei de Deus. Por isso nós somos a igreja remanescente, a igreja que crê que Cristo voltará e que guarda o quarto mandamento. Por isso nós dizemos, queridos irmãos, somos a igreja adventista do sétimo dia. Eu acho que nós temos que entender uma coisa. Existem mais de 150 igrejas que guardam o sábado, mas nem todos acreditam no que a palavra de Deus está a dizer. Estou falando, queridos irmãos, que são mais de 150 igrejas que guardam o sábado, mas nem todas têm uma mensagem especial, como o povo remanescente, a igreja remanescente de Deus, a igreja adventista do sétimo dia. Por isso nós vimos ainda ontem no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18, onde numa profecia o povo se corrompe. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o povo é desviado por Satanás, porque alguns hoje não entendem o que é profecia. Alguns vão às igrejas para receberem falsas profecias, falsos profetas, mas a profecia para nos preparar para a segunda vinda de Jesus é deixada de lado. É por isso que essas igrejas estão corrompidas por Satanás. Mas a igreja remanescente, ela deve ser uma igreja profética, porque ela deve estudar a profecia e guardar a lei de Deus, para que ela seja bem-aventurada. E a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo, que é o tempo da volta de Jesus. Então esta igreja remanescente, ela é uma igreja mundial, é uma igreja que prega a mensagem do Advento até os confins da terra, cumprindo a palavra de Deus. É Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por isso a igreja adventista do sétimo dia, ela prega o evangelho em todo o mundo, abreviando-se a volta de Jesus. Mas nós vimos o apóstolo Paulo, ele dizendo que haveria um poder que ia se levantar para perseguir aqueles que guardam a palavra de Deus. Então em Atos dos Apóstolos, nós lemos ontem: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para desviar pessoas da palavra de Deus, para atrair discípulos após si. E nós vimos um poder se levantando, nós vimos o poder papal se levantando para desviar muitos da verdade. E este poder que se levantou, ele recebeu este poder através de Satanás, porque Satanás, queridos irmãos, ele trabalha através das sombras. Quando Satanás veio e enganou os nossos primeiros pais, Satanás não apareceu dizendo que eu sou Satanás. Ele usou uma serpente, então enganou os nossos primeiros pais.
Assim Satanás engana o mundo através do poder que se levantou, através do poder do papado. Satanás opera e engana as pessoas até hoje, através do catolicismo romano. Por isso a Bíblia nos diz, em Daniel capítulo 7, verso 25, que este poder ao se levantar, tendo o poder de Satanás, isto que foi o papado, mudou os tempos e a lei. E nós vimos que hoje as pessoas guardam o domingo como dia de adoração, sem nenhum respaldo bíblico, sem nenhuma passagem das Escrituras. Queridos irmãos, está na Bíblia que dia de adoração é domingo? Está na Bíblia? Por que muitos guardam o domingo? Porque este poder, ao se levantar, mudou os tempos e a lei. Nós vimos, queridos irmãos, ao longo das palestras passadas, que este poder ao se levantar, ele mudou os tempos e a lei. Perseguiu os santos do Altíssimo, magoou os santos do Altíssimo, e tudo que ela fez prosperou. Porque o mundo hoje guarda o domingo ao invés daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então podemos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não encontraremos nenhum verso que diz que domingo é o dia da adoração. Mas por que as pessoas aguardam esse dia? Porque as pessoas adoram em domingo? Porque estão iludidos por Satanás, que mudou os tempos e a lei. Nós vimos, queridos irmãos, que o calendário que nós usamos chama-se calendário gregoriano. E quem foi Gregório? Foi o Papa. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele mudou de sábado para o domingo. E muitos hoje continuam a seguir o decreto de Constantino, sem nenhuma passagem bíblica. Queridos irmãos, Satanás, ele trabalha nas sombras. É um poder oculto que não aparece. Ele faz com que os homens executem os seus planos. Assim foi no passado. Quando Satanás enganou os nossos primeiros pais, ali no jardim do Éden, Satanás disse: é certo que não morrereis. Satanás veio em forma de uma serpente. Consegue ver a cabeça? Esta é a cabeça da serpente. Mas Jesus Cristo disse que haveria um conflito entre a mulher e o descendente da mulher, e que a serpente ia ferir o calcanhar do descendente, mas este descendente ia pisar a cabeça da serpente. Então o que fez Satanás? Levou Jesus Cristo para a cruz, e Cristo morreu. Ele foi ferido o calcanhar. Mas a ferida do calcanhar, queridos irmãos, não é uma ferida mortal. Então Cristo ressuscitou no terceiro dia. Mas quando Cristo vier com poder e grande glória, depois de 1000 anos, Ele vai pisar a cabeça da serpente. Isto é muito importante, queridos irmãos. A serpente, basta você bater a cabeça, ferir a cabeça, mesmo sem tocar nenhuma parte do corpo, ela morre. Mas se você cortar a cauda, cortar o corpo, deixar a cabeça, ela continua vivendo. Satanás está vivo porque ele feriu Cristo o calcanhar. Mas quando Cristo vier, após 1000 anos, Cristo vai pisar a cabeça da serpente. Estamos juntos, queridos irmãos? Estamos vendo essa cabeça? Esta é a cabeça da serpente. Para que nós não tenhamos dúvidas, porque Satanás está trabalhando através do catolicismo romano, que Satanás ele tem o poder, o catolicismo romano, nós vamos ver através das Santas Escrituras e através daquilo mesmo que eles dizem e através daquilo que eles mostram. Nós bem sabemos, queridos irmãos, dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Aqui nós estamos no Vaticano. Aqui nós estamos no Vaticano. Esta é uma das salas de audiência onde o Papa Francisco fala para todo mundo. Consegue ver essa imagem? Esta é a sede em que o Papa Francisco senta para falar às nações. Porque quando Adão e Eva foram enganados, quem estava a falar atrás da serpente é Satanás. Então quando o Papa Francisco ele senta aqui dentro para falar às nações, quem está falando, queridos irmãos, é Satanás, através da serpente, através da cabeça da serpente. Então quando Cristo vier, ele vai pisar a cabeça da serpente para pôr fim ao romanismo, o catolicismo romano, que engana todas as nações. Por isso eu vos dizia, queridos irmãos, esta
Esta mensagem é muito importante. Há muitos que não sabem desta verdade. Esta é a parte externa, queridos irmãos. E vocês têm dúvida de que esta é a cabeça da serpente? Irmãos, têm dúvida de que esta é a cabeça da serpente? Isto não é coincidência, queridos irmãos. Isto foi feito para mostrar que este poder é dado diretamente por Satanás. Vamos entrar lá dentro, queridos irmãos. Assim nós vemos. Aqui está o Papa Francisco. E toda a multidão foi engolida na boca da serpente. Estamos vendo, queridos irmãos? Esta não é serpente. Não é serpente. Temos aqui os dois olhos da serpente. Temos aqui o nariz. E nós temos a boca aqui. E todos eles estão dentro da serpente. Quem está falando ao mundo? O Papa Francisco, através do poder de Satanás. Vocês acham que Satanás quer que o mundo saiba disso? Irmãos, nós estamos dentro de um grande conflito. Se nós não aceitarmos pertencer à igreja de Deus, o povo remanescente facilmente seremos enganados por Satanás. Porque esta é a igreja que tem a verdade. A verdade presente para pregar a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Deus deles glória, porque fim da hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. Então nós vemos aqui toda a gente embriagada com vinho da Babilônia dentro da boca da serpente. Irmãos, acham que é coincidência? Irmãos, falem comigo. Acham que é coincidência? Isto está diretamente no Vaticano. É onde o Papa fala. Esta é a sede do Vaticano. E assim está o Papa Francisco. Ele senta aqui mais ou menos no seu trono aqui, para falar às nações. Como Satanás falou a Adão e Eva. Eles foram enganados. Nós temos aqui a pele. Nós vimos na parte de fora. Está aqui a pele. Estão aqui os olhos. Você entra por dentro, consegue ver a pele por dentro, consegue ver os olhos como são. E nós temos aqui o focinho, parte das narinas. Vocês vão ver que esses todos estão dentro da boca. Vejam essa imagem. O que acontece aqui é a própria imagem por dentro. Estamos juntos aqui. Está claro que é a serpente. Não são aqui os dentes da serpente. São os dois pilares que sustentam a entrada principal para dentro da sede onde Satanás fala todas as nações, através do Papa Francisco. Queridos irmãos, vocês acham que isto é brincadeira? Nós estamos dentro de um grande conflito. A verdade entre o bem e o mal. A verdade entre Cristo e Satanás. A verdade entre vida e morte. Ou nós aceitamos Cristo para sermos salvos verdadeiramente, ou nós aceitamos o engano de Satanás. Assim como ele enganou os nossos filhos.